E aí, pessoal do sexto, 61, 62, vamos lá então, correção da lista de números primos. Tá? Questão número 1, analise os números abaixo e pinte apenas, ele quer que tu pinte apenas os números primos, não é isso? Apenas os números, bah, ficou feia essa minha marcação aí. Mas ele quer apenas os números primos. Pessoal, o que são os números primos? Tu tem que lembrar o que são os números primos. São aqueles que só podem ser divisíveis por um ou por ele mesmo, não é isso? Como assim? Então tu vai botar assim, ó, primo, por exemplo. O 43, ele é um número primo? Vamos ver, né? 43 dá para dividir por 1. Bom, tu já deve ter percebido que todo número dá para dividir por 1, né? E 43 dá para dividir por ele mesmo, ok. Todo número dá por ele e dá por 1, né? Aí o que acontece? Tem algum outro número que dê para dividir 43? Se tu pesquisar, tu vai ver que não. Ele só pode ser divisível por 1 ou por ele mesmo. Logo, o 43 é um número primo. Então, nós vamos pintar o número 43, né? Ele é um número primo, ele quer que tu pinte todos os números primos. 25. Bom, 25 é um número primo? 25 é um número primo? Bom, eles vão ter que fazer o teste e ver, né? 25 dá para dividir por 1? Ok, dá. 25 dá para dividir por ele mesmo? Sim, todo número pode ser divisível por ele mesmo, né? Agora, 25 tem algum outro número que dê para dividir o 25? Sim, tem o 5. 25 dá para dividir por 5. Se tiver qualquer número que não seja 1 e ele mesmo, acabou. Ele não é um número primo, ele é um número misto. Então, esse aqui tu não pinta, não é isso? Então, pinte apenas os primos. Então, esse aqui tu não pode pintar, né? 28, vamos ver, 28, ó. 28 é um número primo? 28 é um número primo? Bom, 28 dá para dividir por 1, não dá para dividir por 1? Ok, 28 dá para dividir por ele mesmo, não dá? Ah, mas sempre vai dar, professor, por 1 e por ele mesmo? Sim, sempre vai dar. Agora, se tiver algum outro que não seja esses dois, ele não é primo. Por exemplo, 28 dá para dividir por 2, acabou. 28 dá para dividir por 14. Bom, tem um monte de número que dá para dividir por 28. Então, o 28 não é primo. 7 é primo? Bom, vamos ver. 7 dá para dividir por 1, beleza. 7 dá para dividir por 7, 7 dividido por 7 é 1, ok, beleza. Então, tem algum outro número que dê para dividir o 7 que não seja 1 ou ele mesmo? Não, não tem. De modo que o 7 é um número primo. 40, 40 dá para dividir 40 por algum número que não seja 1 ele mesmo? Ó, toda aquela história, 40 dá para dividir por 1, beleza. 40 dá para dividir por 2, opa, por 2, por 40, né? Ok. Agora 40 dá por 2, não dá? Basta ter um só, tem um monte, né? 40 dá para dividir por 4, 40 dá para dividir por 10, mas basta ter um só que não seja 1 ele mesmo, ele não é um número primo, então ele não pode ser riscado. 2, 2 é um número primo? Sim, né? Porque 2 só pode dividir por 2 e 2 só pode, aliás, 2 por ele mesmo e 2 só pode dividir por 1, não tem mais nenhum outro. Então, 2 também é um número primo. Bom, seguindo esse mesmo mecanismo, tu vai ver que 36, olha só como é rápido, qualquer número par pode ser divisível por 2, não é isso? Ó? 36 por 2, então não é 1, não é ele mesmo, então não é. Então todos os números pares tu não pode nem perder tempo mais, né, entendeu, em olhar. E o único par primo que existe é o número 2, né? Bom, ó, 11, 11, vamos lá o 11. O 11 dá para ser divisível por 1? Sim, porque 11 pode ir por 1 e 11 pode ir por ele mesmo, né? Eu não estou fazendo as contas, né, pessoal? Tu pode ter que fazer, ó, 11 divididos por 1 é 11. 11 menos 11 dá 0. Não vou fazer essas contas, tá? Mas olha só, então 11 só pode ir por 1 e por ele mesmo, porque não tem nenhum outro que tu vai conseguir dividir o 11. Então o 11 é um número primo. E assim, desse mesmo jeito, tu vai ver que os únicos primos que a gente tem é o 20 dessa lista, o 23, o 19, o 29, o 31, muito bem. Pessoal, e aí vem a pergunta cabal. O 1 é um número primo? Lá pelos vídeos, tu deve ter visto que o 1 não é primo. Porque o 1 pode se dividir por 1, não pode? Beleza. Mas 1 pode se dividir por ele mesmo. Beleza. Mas tem que ter ao menos 2 divisores diferentes. E o 1, pode ver que os divisores do 1 é igual. São iguais, né? Então não pode, o 1 não é primo, pelo amor de Deus. O 1 não é primo, tá?
Questão número 2. Escreva nas caixas do texto abaixo todos os números primos menores do que 30. Muito bem, vamos lá. Então, pela ordem, né? O número 1 é um número primo? Não. 2 é primo? Sim. 2 só pode por 1 ou por ele mesmo. 3 é primo? Sim, só pode dividir por 1 ou por ele mesmo. 4 é primo? Não, porque 4 dá para dividir por 2, não pode. 5 é primo? Sim, só pode por 1 ou por ele mesmo. 6 é par. Par tu nem precisa perguntar, porque par dá para dividir por 2, né? E todos os que dá para dividir por 2 não pode. 7, sim, 7 é primo. 8, não. 9, 9 é primo? Bom, 9 dá para dividir por 1, não dá para dividir por 1? Ok. 9 dá para dividir por ele mesmo, ok. Mas 9 não dá para dividir por 3? Basta ter um que não seja um ele mesmo, não é número primo, então não é. 10 é primo? Não. Par, o único par primo é o 2, né? Depois do 7 vem o 11. 12 não é 13. Depois o 14 não é 15, não é 16, não é 17. 18 não é 19. 20 não é 21, não é 22, não é 23. 24 não é 25, não é 26, não é 27, não é 28, não é 29. Esses são todos os números primos menores do que 30. Questão número 3. Dentre os números abaixo, responda. Aí ele te deu 12, 13, ele te deu do 12 ao 20, não é isso? Beleza, ele pergunta agora para ti. Quais são primos e quais são compostos? Muito bem. Vamos primeiro escrever quem são os primos, né? Os números primos. Quem são os números primos aqui? Bom, os números primos que eu tenho aqui é o 13, o 17 e o 19. Então, vamos botar aqui, ó. 16, 17 e 19. Que 16? Não é que eu tirei 16? Jesus! É o 13, professor. Ah, tá, eu entendi errado, né? 13, vamos lá, 13, 17 e 19. Todos os outros são números compostos, né? O que não é primo é um número composto. Então, tu escreve no teu caderno. Tudo que não é número primo é um número composto. Ou é número... O número só pode ser duas coisas. Ou ele é primo ou ele é composto, né? Então, vamos lá. Todos os compostos. Vamos escrever todos os compostos. 12, 14, 15... Deixa eu puxar para cá. 15... 16, agora sim, 16, 18 e 20. Aí estão todos os números compostos. E a letra B, ele te fala assim agora na letra B. O que ele te fala na letra B? A letra B, qual é o menor número primo dessa sequência que eu fiz aí, né? Dentre os números abaixo, né? Então, qual é o menor número primo que tem ali, então? É o número 13, né? Desses que foram dados seria o número 13. E qual é que é o maior primo dessa sequência que foi dada? É o número 19. Perfeito. Questão número 4. Considere os seguintes números. Aí ele te dá um monte de número ali e pergunta, agrupe nos números dos conjuntos, nos círculos abaixo, conforme indica o nome, né? Por exemplo, ele quer que tu coloque todos os números ali em cima, os primos nesse círculo, assim como ele quer todos os números compostos nesse círculo aqui. Bom, vamos lá então. O número 13 já está lá. Para eu não me perder, pessoal, eu só vou riscar aqui, né? Para não... Ó, o 13 já foi usado. O 15 é primo ou é composto? A gente sabe que o 15 é composto, então o 15 tem que estar aqui, ó. Isso. O 17 é primo ou é composto? O 17 a gente sabe que é um número primo. 23 a gente sabe que é um número primo. 27 a gente sabe que é um número composto. Ai, como assim, professor? 27? Sim, 27 dá por 1, beleza. 27 dá por... Ó, 27 dá por ele mesmo. Mas 27, por exemplo, daria por 3. Basta aparecer um que não seja um ele mesmo, não é mais primo. Acabou a brincadeira, né? 35, bom, 35 dá por 5, né? Então já não é mais. 37 é um número primo, beleza. Vamos lá. O 125, todo número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5, portanto, não é 1 ou ele mesmo, né? 103, bom, acredite se quiser, o 103 é um número primo.
63 não é primo, porque dá para dividir por 3, por exemplo. 89, acredite se quiser, o 89 é um número primo, então o 89 a gente coloca ele nesse espacinho aqui, não é isso? 41 também é um número primo, bah, fechamos todas aqui, ó. Agora falta 2 ali para preencher, né? Falta o 49, que dá para dividir por 7, por exemplo, não é 1 e não é ele mesmo, então não é primo. E o 99, que daria para dividir por 9, por exemplo, que também não é um número primo. Agora a questão número 4, ele nos fala assim, ó, escreva os números abaixo como produto de números primos. Bom, aí tu vai ter que aprender, isso aqui nós vamos usar direto, pessoal, sexto ano, tu usa no sétimo, usa até no nono ano no ensino médio, isso aqui é muito importante, tem que saber fazer isso aqui, tá? Bom, na número 4 ele pede assim, ó, o 100, tu vai ter que decompor nos números primos. O primeiro primo que a gente conhece é o 2, não é isso? 100 divididos por 2 dá quanto? 50. 50 dá para dividir por 2 de novo, é outro primo, não é isso? 25, beleza. 25 por 3 não dá, então o próximo primo que tem é o 5, não é isso? 25 por 5 dá 5. E aí o 5 dá por 5 de novo, 5 dá 1. Ou seja, para te escrever a resposta do 100 seria tu escrever dessa forma. 100 é para te escrever com 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Essa é a resposta. 70, vamos fazer o 70. 70 dá para dividir por 2? Sim, dá 35. Dá para dividir por 2 de novo? Não, não dá. Agora só dá para dividir por 5, né? Que dá 7 por 7, que dá 1. Ou seja, isso aqui é 2 vezes 5 vezes 7. Essa é a resposta de 70. 2 vezes 5 vezes 7. Vamos ao próximo. 42. Bom, vamos fazer o 42 aqui, ó. 42 dá por 2, dá 21. Por 2 não dá mais, mas dá por 3. 3 que dá 7, beleza. E 7 que dá 1, não é isso? Ou seja, isso aqui não é 2 vezes 3 vezes 7? Então, tu escreve ali, ó. 2 vezes 3 vezes 7. O 14, vamos fazer o 14 rapidinho aqui. A 14 dá por 2, que dá 7, e dá por 7, que dá 1. Não é isso? Isso são números primos, ó. Então, aqui tu vai escrever o 14 como 2 vezes 7. 5. 35, como é que seria o 35? Opa, falhou minha caneta. 35 seria 35, dá para dividir por 2, não dá, por 3 não dá, por 5. 5 dá 7, e por 7 só pode ir por ele mesmo, que é primo, né? Então, ele daria 5 vezes 7. E o 50, pessoal, que é o último dessa, número 4, 50 dá para dividir por 2 dá 25, por 5 que dá 5, por 5 que dá 1. Ou seja, 2 vezes 5 vezes 5. Acabou. Essa é a resposta número 4. O exercício número 5 é a mesma coisa, só que agora tem só uma sutileza diferente aqui, ó. Vamos pegar o 20, tá? 20 dá por 2, dá 10. Próximo primo é 2 de novo, né? Dá 5. 5 que dá 1. Ou seja, isso aqui não era 2 vezes 2 vezes 5, só que agora a novidade é que potências de mesma base, tu conserva a base e soma os expoentes. Ele quer que tu escreva 2 elevado a 2 vezes 5. Como é que seria o 52? 52 por 2 dá 26, por 2 dá 13, por 13, que é um número primo, só pode ir por ele mesmo. Então, isso aqui daria 2 vezes 2 vezes 13. 2 vezes 2 dá 2 na 2, não é isso? Então, tu vai escrever 2 na 2 vezes 13. Então tá, pessoal, eu tomei a liberdade, já fiz todos os outros aqui, né? Esse aqui ficou 3 elevado na quarta potência, né? Tentem fazer, né? Tentem corrigir vocês aí. Um grande abraço a todos, né? E lembre-se que estudar vale a pena. Não parem de estudar. Um abração a todos, pessoal. Tchau, tchau.